Vamos lá, que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, né? Temos o Evangelho abençoado aí. A passagem que eu vou trazer hoje é do Evangelho de Lucas. E ela diz o seguinte: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu: se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a uma árvore: arranca-te daqui e vai se plantar no mar, e ela obedeceria. Agora pensem, qual de vocês, tendo um funcionário trabalhando no campo ou cuidando dos animais, ao vê-lo voltar para casa, diria logo: sente-se à mesa e venha comer? Ao contrário, vocês diriam: preparem o jantar para mim, arrumem-se e me sirva enquanto como e bebo. Depois disso, é que você poderá comer e beber. E será que vocês agradeceriam por ele ter feito apenas o que foi mandado? Temos duas lições aí. Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 9. Então, pessoal, hoje nós vamos refletir um pouco sobre um dos mais poderosos recursos que nós talvez tenhamos, né? Nós, seres humanos, tenhamos, que é a fé, né? Mas não é qualquer fé, é a fé viva, a fé raciocinada, aquela fé presente, uma fé que nos conduz, que nos leva até Deus através do nosso esforço, da nossa consciência e principalmente da nossa transformação individual, da nossa transformação íntima. Kardec nos ensina que a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão, né? Encarar a razão em qualquer época da humanidade. Então, que nessa noite a gente possa redescobrir, né? Como que podemos ter acesso ao tesouro, esse tesouro tão rico que nossa alma possui, sob a luz do Espiritismo. Então eu queria saber de vocês, o que é fé para vocês? Né? O que representa a fé para você que está entrando agora, para você que já está aí acompanhando, o Serginho, para a Fátima, para a Maria, para a Edna, para a Deia, a Cid, o que é a fé para vocês? O que representa? Eu fiz algumas enquetes, né, entre ontem e hoje. O pessoal que está no YouTube também pode responder, é claro. Fiz algumas enquetes. Boa noite, Washington. Cheguei, Brasil. Fiz algumas enquetes. Vou espelhar elas aqui rapidinho, só para a gente ter uma percepção de como que as pessoas enxergam a fé. E o que eu mais gostei é que cada pessoa interpreta de um jeito em que tem a sua necessidade. E eu achei isso muito legal. Deixa eu trazer aqui. Primeiro essa daqui. Vou trazer no YouTube aqui também. Eu não programei no YouTube, vai ser na sorte aqui. Deixa eu puxar. Aí, garotinho. Nada como algo já salvo, né? Então vamos lá. O que mais fortalece a sua fé? Foi a primeira enquete que eu trouxe. E a gente vê que foi bastante misturada aí, né? As opiniões das pessoas. A maioria delas acredita que o que fortalece a fé delas são as experiências espirituais e pessoais. Aí depois vem aqueles momentos de oração, aqueles momentos de meditação. Isso fortalece a fé das pessoas. Alguns acham que leituras espirituais e inspiradoras fortalecem a fé. E para outros, testemunhos de transformações pessoais. Agora a outra enquete. Tirar minha carinha daqui. A outra é:
a fé transforma a minha vida de que maneira? E aí, pau a pau ali, né? Me ajuda a superar desafios e me conecta com algo maior. E depois também empatado lá embaixo, me dá paz interior. Isso faz com que a fé afete, transforme a vida das pessoas e os auxilia em suas decisões. Então a gente vê que para cada um uma necessidade diferente, uma percepção diferente. Eu acho que isso é muito legal. O Serginho já tinha comentado aqui, né? Esse título foi muito feliz, inspirador até. Quando não temos força para mudar quem somos, a fé nos transforma. Me agrada a ideia de que a fé nos impulsiona além dos objetivos materiais. Boa noite, Tainara, seja bem-vinda. A Maria Rita comentou aqui, é a força que nos impulsiona para a transformação. A Edna, é acreditar no intangível. Boa noite, Carla. Boa noite, Vavá. O Cristiano Formiga. A Paula. A Cid comentou, a fé nos testa, nos impulsiona e faz acreditar em algo maior. E o Nelson, a fé é o sentimento, sensação que nos faz seguir em frente apesar de todas as dificuldades da vida material. É a certeza que apesar de tudo, tudo tende para o nosso bem, mesmo que não entendamos. Gostei, hein? Profundo, Neto. Nelson Neto. E é isso aí, eu concordo com você. Como eu disse, né? Cada pessoa tem uma visão, uma percepção de como é a fé e de como ela funciona para ela. Justamente por quê? Porque cada um de nós temos vivências, temos experiências diferentes e essas experiências vão ditar os rumos da nossa vida. E como a fé cai nessa nossa vida, como ela é aplicada ou como nós aplicamos ela, é que nós vamos sentindo como ela pode funcionar melhor para a gente. Então, por exemplo, a fé de Pedro nasceu quando presenciou Jesus multiplicar os peixes. A fé de Paulo nasceu na estrada de Damasco, quando ele se encontrou com Jesus. A fé na comunicação com algo inteligente, através de mesas de madeira, nasceu para Kardec o que seria o espiritismo, quando ele via respostas lógicas, né, e racionais através dos raps daquelas mesas, das batidas daquelas mesas. Então, a nossa fé vai nascer, ou ela vai ser fortalecida a partir do momento que acontecer alguma coisa na nossa vida ou que nós presenciarmos algo que parecia ser impossível aos nossos olhos acontecer. E aí a fé nasce. A minha fé nasceu, por exemplo, ou se fortaleceu depois de uma cura de uma doença desenganada. E para cada um de vocês, como que a fé nasceu? Então comentem aqui embaixo e vamos entender um pouco mais como para cada um de vocês a fé funciona de um jeito mais transcrito, além de apenas alternativas, como eu trouxe nas enquetes. E aí daqui a pouco eu vou fazer a leitura. Então, no mundo material, pelo que nós valemos? Qual é o nosso valor no mundo material? Por aquilo que nós possuímos, por aquilo que nós conquistamos, ou seja, nossa casa, os nossos veículos, né, nosso carro, nossa moto, os nossos bens, os status que nós obtemos perante as pessoas, sucesso profissional. Agora, e no mundo espiritual? Qual que é o nosso valor de mercado? Como que o nosso valor é medido? A conta é outra. O nosso valor é medido pelas nossas virtudes morais. Aquelas virtudes que nós carregamos
e não só falamos, mas que nós exemplificamos. E também pelo quanto nós conseguimos vivenciar a nossa fé. Qual é a fé que nós cultivamos? Como nós cultivamos essa fé? E por que eu falo cultivar, né? Quando a gente fala traz esse verbo, né, o cultivar, a gente está falando do quê? De cuidar, não é? O cultivo é aquilo, fazer manutenção, é aquilo que a gente não esquece, né? Como que o produtor rural, o jardineiro cultiva uma planta, né? Dando os cuidados necessários para que aquilo cresça. Então a fé, ela cresce também. Com a fé, então, acontece exatamente a mesma coisa que o cultivo. Sem esse cultivo, a gente tem mais dificuldade para encontrar as luzes, as saídas para as dificuldades que aparecerão na nossa vida, no nosso caminho. Sem a fé, por exemplo, de onde que a gente vai tirar energia, de onde a gente vai tirar força de vontade para impulsionar as decisões que a gente precisa na nossa vida. E a gente tem várias decisões na nossa vida. A primeira é acordar. A primeira do dia é acordar. Tocou lá o despertador. Eu posso ficar batendo a mão ali no soneca até a hora que eu quiser. Mas alguma coisa move a gente, né? E a gente sabe as consequências que ficar batendo no soneca poderão trazer. Sem a fé, de onde a gente vai, ou como a gente vai alimentar a nossa alma e dar para ela um sustento ao longo de toda a nossa caminhada evolutiva. Porque nós vamos passar por uma série de situações diferentes totalmente umas das outras que nós vamos precisar empregar o uso da fé. Então, a gente vê que não é fácil. Por isso que ela precisa ser cultivada. Quando Jesus diz: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão arrancar, plantar no mar e ele vai te obedecer. Ele não quis dizer fisicamente, né? Que você vai pegar o grão de mostarda, vai colocar no mar e ele vai nascer. Porque a gente sabe que fisicamente isso é impossível, isso é contra as leis da natureza. O que Jesus quer nos trazer nessa metáfora? De que a fé é a força interior que nos auxilia a mover qualquer obstáculo, dos mais difíceis. Eu não falei que a fé desperta em nós naquele momento em que nós vemos uma situação que parecia ser impossível acontecer? É isso. É aquele momento que a gente carrega dentro de nós e que estamos cheios de medo, cheios de orgulho, às vezes cheios de culpa, de desesperança, e uma fagulha se acende e faz tudo isso apagar e consegue mudar completamente a nossa visão acerca de determinadas coisas. O medo, o orgulho, vaidade, culpa, desesperança são os nossos obstáculos para o progresso. Então, quanto mais a fé é cultivada, mais fortalecida, mais facilidade nós temos para transpor esses obstáculos do nosso progresso. O Serginho falou aqui que para ele a fé é a força, uma energia divina que nos faz acreditar, aceitar e seguir. A Carla, a fé é a confiança em Deus.
E a Deia, mais importante que a fé é a persistência nela. Manter a fé é o mais difícil. Cultivar a fé. O Euzi Rodrigues. A fé é a certeza da minha dependência com o Pai. É bonito isso, é forte, né? Porque a gente entende que nós somos seres que temos a necessidade, né? Nos colocamos dentro da nossa inferioridade perante o Pai. E naturalmente nós temos essa dependência, né? Profundo. A Maria Rita, quando conheci nosso Pai como um ser bondoso e justo. Exatamente, princípios, né, que o próprio Espiritismo traz lá no Livro dos Espíritos como características de Deus. O Sérgio, no meu caso, a fé se fortaleceu numa emancipação da alma. Olha que legal. Quando recebi respostas que precisava. Você vê, a resposta que ele precisava era o milagre que ele precisava, né? Às vezes acontecer. E aí recebeu essa resposta no sonho. Muito interessante. Boa noite, Graeazi. Serginho diz que nasceu numa doença, embora ainda tenha a doença, Deus me sustenta em pé até hoje, uma vida normal, como se não tivesse nada, e sou muito grato por esse merecimento. E a Edna, minha fé se fortaleceu e fortalece por todas as vezes que Deus me protegeu, cuidou de mim, me curou e me salvou. A Graeazi, tá difícil de eu falar aqui o seu nome. Cheguei agora, então, tudo bem se você não puder me responder, mas como nossos amores que já foram podem se comunicar com a gente. Podemos trazer isso para o final? Porque aí a gente não perde o fio da meada, tá? Prometo que no final do evangelho eu volto aqui na sua pergunta, tá? Deixa eu printar aqui para eu não me perder, senão eu não acho depois ela aqui nos comentários. Só um minutinho. Pronto. Claudinei. Boa noite, chegando agora. Claudinei de Sinop. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos falando de fé aqui, Claudinei. Como que a fé age na sua vida? Como que você adquiriu fé? A Edna Maia. Escolhas são renúncias diárias de inúmeras coisas. É verdade. Aí a Graez está falando aqui, sonho muito com eles. Está falando da pergunta que ela fez, né? Dos amores. Sem mesmo estar pensando sobre eles, eu sei que é um sinal, acho que seja, sei que para eles preciso orar e comigo, só porque comigo na família acontece. Que Deus lhe abençoe. Amém. Vou responder para você no final do evangelho, tá? Aí a Rosana, para mim, a minha fé renasceu após uma crise no meu casamento. Foi uma conexão como nunca tinha sentido, de uma forma muito palpável. Eu tive uma certeza absoluta na presença de Deus me amparando. E aí a hora que você absorve essa fé, ela não vai mais embora. Aí o Cristiano, viver nesse planeta com tantas provas e expiações é tão difícil se não tivermos fé. Fato. Boa noite, Maura. Graciela. Ok, não falarei mais errado o seu nome. Seu nick não me ajuda. Muito bom, ó. Vou pegar aqui os comentários do YouTube para complementar. O Nelson está falando, minha fé, embora às vezes vacilantes, nasceu das dificuldades que enfrentei na vida fora e mesmo assim nada nem ninguém me fez parar. Estou firme e forte seguindo o caminho da evolução. E o Washington, uma vez comentei no centro que frequento sobre a fé nordestina, o quanto somos fortes, portanto que tudo que passamos, a força e a fé que nós temos e cremos em dias melhores. É muito interessante, né, Washington? Agora que você fez essa colocação, nunca tinha parado para pensar, né? Quando a gente acompanha qualquer coisa ligada à cultura nordestina, e a gente pode usar o cinema como referência, trazendo já que você é ator, né? Como é forte a presença da religião, né, no povo nordestino e como isso os ajuda nesse fortalecimento para superar os desafios,
as dificuldades, né? Penso muito nas criaturas que vivem no sertão nordestino, né? É uma coisa absurda, né? Às vezes insalubre na nossa concepção, porque às vezes não tem energia, às vezes não tem água, e como que essas pessoas vivem e vencem na vida, né? E aí a gente para pensar até qual é o que significa o vencer na vida pra gente, né? Que para aquelas pessoas sobreviver e criar os seus filhos, às vezes é vencer na vida, cuidar do seu terreninho, da sua casa, trabalhar. Isso é muito interessante e eu gosto muito dessa força, essa fé que é exposta do povo nordestino, principalmente através da arte. Muito bom. Bela observação, Washington, eu gostei demais. A Marcela falando aqui, nossa fé é testada a cada difícil provação. A Maura também é do Nordeste, de Salvador, Bahia. Muito bom. Beleza, falamos de cultivar a fé, né? Mas como que a gente vai cultivar uma fé que às vezes nós não temos ainda? Ou que nós temos uma dificuldade para consolidar nas nossas vidas? Existe uma fórmula, existe um segredo, existe uma receita de bolo que faça com que a minha fé seja solidificada, seja uma fé forte? Vocês acham que tem? Não tem, né, gente? Por quê? Porque a fé verdadeira, a fé que cada um de vocês conquistou, ela não foi uma fé imposta. Ela não foi uma fé forçada por alguém. Ela não foi uma fé comprada. Não está no mercadinho. Não está na prateleira do supermercado. Não está nas igrejas. Não está no púlpito da igreja ou na palavra do pastor ou na palavra dos templos, do púlpito do centro espírita. Não está ali, né? Isso também não se herda. Essa fé não está na genética. Ela é uma experiência individual. Eu posso falar muito de fé, mas para uma pessoa que às vezes tem a fé abalada, não tem essa fé fortalecida, mas se ela não provar essa fé por ela mesma, pelas experiências, como que aquilo que eu vou falar vai fazer sentido para ela? Não vai, né? Então a fé é um resultado de um esforço pessoal. É resultado de estudo, resultado de vivência, do enfrentamento dos nossos próprios conflitos no dia a dia, na rotina. E aí por isso eu reforço aquilo que eu já disse, né? Como o produtor rural planta, cultiva e colhe, com a fé acontece a mesma coisa. Ela precisa ser cuidada. E aí Jesus nos ensina, através da parábola que eu li hoje, que antes de se sentar à mesa, nós precisamos preparar a ceia, né? Se trocar com as roupas adequadas e servir. Ou seja, não basta a gente querer a fé, a gente precisa construí-la por dentro. Por dentro, para aí a gente conseguir botar ela em prática. E a gente só vai perceber isso, né, a força da nossa fé, justamente nos momentos em que a gente for testado. E quando a gente fala em fé, às vezes a gente... Às vezes não. A gente, por necessidade, precisa acabar entrando num outro assunto que é bastante delicado para algumas pessoas. Por exemplo, muita gente ainda entra em discussão por conta desse tema e não aceita, e não tem problema, porque cada um de nós somos espíritos milenares, com séculos de hábitos repetidos, e esses hábitos estão nas nossas mentes. O tema que eu estou falando são os dogmas. Então, muita gente confunde dogma com fé. E não necessariamente elas estão ligadas. Porque o dogma é aquela crença imposta, né, cristalizada,
através das religiões, e ela não admite nenhum tipo de raciocínio. Você não pode pensar, você tem que simplesmente seguir o que a outra pessoa está falando. A fé não, a fé ela é o oposto. Ela é liberdade. É uma liberdade que nós temos. E ela é construída com o uso da razão. Ela é construída com o uso do livre-arbítrio na prática, em ação. Eu posso muito bem, agora, não tenho aqui, tem um monte aqui, mas não sei se eu posso muito bem aqui, ó, bateu, acender aqui um incenso. Tem vários aqui do meu lado. Posso acender um incenso. Posso colocar uma essência, que aqui não vou conseguir mostrar para vocês, mas tem uma essência aqui com um difusorzinho aqui do meu lado, com um cheirinho gostoso. Por que isso? Porque para mim, para os meus sentidos, isso é mais agradável. Não porque isso vai atrair os bons espíritos. Isso é fé raciocinada. Eu penso no que eu estou fazendo. Eu posso acender um incenso, posso ligar um difusor, achando que só assim os bons espíritos estarão presentes? Ou de que adianta eu acender o incenso aqui e sair xingando todo mundo? Aonde está o mau espírito? Está em mim. Tem um meme, inclusive, sobre isso, né? Então, acreditar que essas coisas vão afastar os maus espíritos, eu caio no dogma. Porque alguém me disse que isso afasta os maus espíritos. E eu não estou usando a fé raciocinada para... Peraí, mas tem sentido isso? E estudando a doutrina espírita, a gente vai entender o que atrai os espíritos. São os nossos pensamentos, as nossas crenças. Isso nos liga aos bons ou aos maus espíritos. E não se eu estou ligando um difusor, ou se eu estou acendendo um incenso. Isso é mais para eu me sentir bem, né? Eu deixo essa luz, posso trocar a luz ali, tá no meu fundo, para quem tá no YouTube tá vendo, uma luz azul, posso colocar, eu gosto da luz azul, mas posso colocar a luz vermelha. Eu acho que não vai combinar muito bem com o cenário, né? Só porque eu falei não quer ligar. Mudei para verde. Mas eu gosto da azul. Não é porque vai acontecer alguma coisa sobrenatural, né? É isso. Fé raciocinada é isso. Então, no dogma, as pessoas acabam terceirizando as responsabilidades dela para a espiritualidade ou para os objetos. Então, eu vou terceirizar para o incenso o afastamento dos maus espíritos. Não sou eu, é o incenso. Não tem sentido, né? E aí Caibar Schutel diz que quando o dogma se impõe, a alma se cala. E é verdade. Tenta entrar numa discussão com um religioso dogmático. É impossível. E eu não estou falando um religioso dogmático na igreja, no templo, no centro espírita também tem, né? Você não tem espaço, não tem abertura, porque na cabeça daquela pessoa, algum ensinamento que ela pegou, que não é um ensinamento doutrinário, por exemplo, tá na cabeça, ficou na cabeça dela, passou por muito tempo e ela acredita piamente naquilo, né? Inclusive, a gente vê muitos religiosos aí, gente boa demais, pessoas aparentemente muito boas, muito devotas, mas que nem sempre elas possuem, a gente percebe, né? Quem sou eu para julgar? A gente percebe que elas têm dificuldade de fortalecer a fé na vida delas. Por exemplo, quando eu vejo o padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, né, naqueles conflitos internos que o próprio padre Fábio expõe, né, sem medo, que traz a ele aquelas situações depressivas, a gente pensa, poxa, uma pessoa religiosa, né?
não deveria, mas por que isso acontece ainda? Eu fico imaginando o seguinte, como deve ser para esses espíritos que escolheram o compromisso de abraçar a religião, de abraçar a igreja que tem os seus dogmas, tem o celibato, tem um monte de hábitos, né, de dogmas, de abandonar as coisas materiais, sendo que ao mesmo tempo a gente percebe que existe um conflito interno, né, de querer viver na matéria, mas não pode contrariar os dogmas da igreja. Então, esse conflito interno acaba gerando angústia, sofrimento para essas pessoas. E é muito triste ver isso, porque você vê que o espírito está preso, né? Não consegue se libertar. Mas foi uma escolha que aquele espírito fez, às vezes até para o seu próprio, seus próprios resgates, né? As suas reparações espirituais de outras encarnações, para que ele lide com determinadas coisas que são difíceis mesmo. Porque se fosse fácil, né? Estaremos todos tocando harpa. Seríamos todos espíritos de luz. Então, estamos aqui no local para as dificuldades mesmo tocarem a gente, para que a gente perceba elas e que a gente consiga superá-las e suportá-las, né? E aí, essas pessoas, eu citei eles, mas tem tantos, tem que provar, né, a vida na fé. Quão forte é a fé dessas criaturas que escolhem caminhos difíceis para si mesmo. É um conflito interno muito, muito forte, né? E por isso o Espiritismo ele acaba convidando a todos nós a fazer um exame de reter apenas aquilo que for bom, né? E tem até a uva, né? A sigla uva, de viver e de falar tudo aquilo que é útil, verdadeiro e agradável, porque a gente vai trazer as coisas boas, e aí não vou deixar o veneno escorrer da minha boca, eu não vou atrair outros pensamentos indevidos. E o Espiritismo acaba libertando, né, a nossa fé dessas amarras causadas pelos dogmas, pelos medos, pelo autoritarismo religioso. A casa espírita que é presa a isso não é uma casa espírita, é uma casa religiosa dentro do movimento espírita. E tem muita gente presa, gente. Muita gente presa. E tá tudo bem, porque faz parte das responsabilidades e das necessidades dessas criaturas. Essa semana, inclusive, eu fiz uma postagem, vocês acredito que devam ter visto, né? De um senhor, o rapaz pergunta, você acredita em Jesus? Ele fala, acredito em Jesus, mas não acredito na Bíblia. Fala que Deus, que nós já somos criaturas salvas, né? E a igreja prega muito essa questão da salvação. E é uma coisa que fica na gente mesmo. Porque quantas encarnações, às vezes, como cristãos mesmo, isso já não foi plantado na nossa HD espiritual e agora nós estamos mais libertos. E teve gente que veio reclamar no meu privado, né? Não, isso não é coisa espírita, não sei o que. Tem que pensar, gente, fé raciocinada. Se a gente ficar escorado na bengala da religião, a gente vai ficar preso aos dogmas. Jesus não ensinou nenhuma religião, né? O cristianismo nasceu depois de tudo que a igreja acabou criando. Mas Jesus veio trazer uma lição, uma doutrina filosófica pra gente. Deixa eu ler o que vocês estão falando. Calma aí, gente, calma aí. Vamos lá. A Graciela comentou, concordo com a irmã Marcela, é fácil ter a fé quando a vida segue tranquila. Ah, não, isso é facílimo, né? Graciela, facílimo, porque
A gente não é testado, né? Nós não somos colocados à prova, então fácil. A Maura é de Salvador, mas ela mora em Americana. Adoro Americana, viu? Fui várias vezes já pra Americana, cidade do interior maravilhosa. Claudinei, adquiri a certeza da fé nos momentos em que fui provado pelos plantios errados. Depois que comecei a plantar com as sementes de Jesus, minha fé me provou o quanto Jesus é o caminho reto e maravilhoso. Muito bonito. Maura, a fé não está na religião, exatamente. E a Rosana, sim, o povo nordestino é de uma fé inabalável. É a certeza da presença de Deus nas provações, e só Ele o amparo, e é emocionante. Graciela, concordo com a Maura, a fé não está na religião. Meu encontro com a espiritualidade veio do meu avô, um umbandista e depois espírita. E o Claudinei, fé e vibrações positivas andam de mãos dadas, perfeito. Somos do tamanho da nossa fé. Como seria bom se as religiões pudessem... E aí faltou o resto. Aí a Graciela falando, né? Só o incenso e a nossa ação, a nossa fé, mesmo que não raciocinada. A Graciela já ouviu falar que a luz vermelha vai atrair o espírito ruim. Gente, já ouvi tanta coisa, tanto dogma de espírita que a gente desacredita às vezes. Aí a Graciela tá falando. Sobre o que você está falando sobre a casa espírita. Parei de frequentar a minha, pois tentavam ter uma guia vegana. Só poderia receber tratamento se não comesse carne ou não pudesse beber ou fumar. A gente tem que ter um bom senso, né? Ter um bom senso. Aí ela não encontrou uma nova casa. Tá fazendo evangelho aqui e que o guia ajude. O nosso templo, Jesus dizia que o nosso templo é o nosso coração, né, Graciela? Então, aonde nós estivermos, ali ele estará, fazendo essa conexão. A Edna falando, eu vi a postagem muito interessante, me levou para mais reflexões sobre o tema. Eu também pensei muito, viu, Edna, quando eu vi o vídeo. Sei que somos humanos, mas me pareceu tão hipócrita a questão da casa espírita, né, não conseguir mais ir. Já sofremos preconceito, aí você procura um lugar para te auxiliar e acontece isso. Isso é bastante decepcionante mesmo, infelizmente. A Maura falando que também gosta muito daqui, que no caso é Americana, cidade deliciosa para se morar. O Washington comentou aqui, sou nordestino e admiro a fé do sertanejo. Minha mãe, por exemplo, ela tem uma fé admirável. Só você vendo, a cultura nordestina é movida à fé. Eu acredito. Então a gente pode falar muito de fé, né? A gente pode falar demais de fé, cultivar a fé, mas além de tudo isso, o que a fé precisa ser? Vivenciada, experienciada. Foi através dela viva que a fé de Pedro se fortaleceu. Foi através da fé exemplificada dos milagres de Jesus que a fé de Tomé se fortaleceu. Foi através das palavras de Jesus que a fé da mulher samaritana no poço se fortaleceu. Então, como eu falei, né, qualquer pessoa que tenha passado por uma experiência difícil ou impossível através da espiritualidade, eu não tenho dúvida que tenha se fortalecido na fé. Por quê? A fé sem obras, ela é como uma planta sem raiz, né? A fé que o Espiritismo propõe não é uma fé passiva, não é uma fé com superstição. É como ela se expressa na nossa vida no dia a dia. Como que ela acontece no nosso cotidiano? Como que a gente coloca à prova essa fé? Então, naqueles momentos que nós falamos de dificuldade, são aqueles momentos que nós somos magoados pelas pessoas e mesmo assim nós perdoamos. São aqueles momentos em que nós sofremos
uma dor física ou espiritual e nós seguimos em frente. São aqueles momentos que parece que tudo vai nos levar para algo ruim, que nos direciona para algo ruim, mas com muito esforço nós escolhemos, mesmo com julgamentos, o caminho do bem. Então, a fé é o que sustenta a caridade para ajudar as pessoas próximas de nós. A fé é o que dá sentido à esperança para a gente continuar seguindo em frente, apesar desses desafios. A fé é o que acende a chama da coragem para aquela pessoa que nunca andou e com muito esforço, com muita perseverança, se levanta e caminha para uma nova vida. E aí eu fiquei me lembrando, inclusive, da passagem, né? De Jesus curando o leproso. A sua fé te curou. Não foi Jesus, não foi um terceiro que curou. Jesus foi um intermediador ali do magnetismo. Mas o que curou foi a força de vontade, a vontade de viver, a vontade de andar. O esforço que aquele homem que passou anos na frente, ali daquelas águas buscando uma cura, não conseguia. Mas a hora que alguém mostra que a chama da cura está dentro dele e que ele precisa perseverar, as coisas acontecem, né? E assim como nós nos amadurecemos emocionalmente, nós também conseguimos amadurecer espiritualmente a nossa própria fé. E aí ela se torna firme, rígida. Com o tempo ela vai ganhando uma força que é além da nossa compreensão, além da compreensão das pessoas que estão à nossa volta. Porque as pessoas param e falam assim, caramba, da onde ela tira tanto esforço? Da onde ela tira tanta vontade? Não tá vendo que a vida dela tá daquele jeito? Como que essa pessoa consegue? E aí ela percebendo da onde se tira a força da fé, a fé viva, a fé raciocinada, a fé em Deus, a fé no Cristo, a fé em nós, isso mexe, é o exemplo. Então, pessoal, a fé não é só um sentimento trazido através da religião, da boca para fora. É uma força dinâmica da nossa alma. É sabedoria trabalhada com amor. É a fé que nos leva até o Pai, que nos conecta a Deus e nos dá a certeza de que nos momentos de trevas teremos sempre sustento da luz, que nos momentos de queda seremos sempre sustentados. Mesmo que o sofrimento venha, nós, através dessa fé, temos a certeza de que aquilo é um período, principalmente pensando no espírito imortal. O que é um sofrimento de algumas horas nessa encarnação perante a tudo que nós talvez já tenhamos sofrido em outras vidas, ou do tamanho que é a nossa vida espiritual? São frações de segundos. E aí às vezes a gente cai no chão, chora e faz um escândalo, e lamenta, e murmura, e fala mal de Deus, e no fim das contas deu um estalo, acabou, né? Então, se nos falta fé, que a gente busque conhecimento, que eu estude um pouco mais o que eu preciso para ter essa conexão. Assista mais palestras,
de pessoas falando sobre isso com sabedoria, que eu consiga realizar mais o bem, que eu vou conseguir perceber a fé das pessoas que estão recebendo esse bem. E que, acima de tudo, a gente consiga agir com humildade, porque também somos ferramentas. Jesus não deu a fé aos seus discípulos. Ele não entregou um cartãozinho de fé para cada um deles. Ele convidou esses irmãos a trabalhar, a aprender, a servir, porque a fé é uma conquista. Então que a gente possa, dia após dia, adquirir esse tesouro maravilhoso espiritual da nossa alma, esse tesouro invisível que muda a nossa vida, tanto por dentro quanto por fora. E que Jesus nos ilumine sempre, que vocês mantenham sempre acesa, a chama